O IFIX caiu 1,82% essa semana, encerrando sua sexta semana consecutiva de queda. Mas aqui um fato interessante: enquanto os FIIs estão tendo essa queda, o mercado imobiliário está resiliente e forte e crescendo cada vez mais. Hoje nesse vídeo eu vou explicar como isso é possível. Como eu mencionei no vídeo anterior, embora o mercado de fundos imobiliários esteja sim em tendência de queda, na contramão dessa tendência negativa, o mercado imobiliário está performando muito bem na sua diversidade de segmentos. Para isso, vou trazer aqui hoje alguns dados do terceiro trimestre de 2024, encerrado recentemente, que é o período normal da gente analisar o mercado imobiliário, a cada 3 meses. Para simplificar a nossa análise de hoje, eu vou trazer dados a respeito do estado de São Paulo dentro dos segmentos de galpão logístico e de lajes corporativas. Isso porque São Paulo é um estado muito relevante para esses dois segmentos, concentrando uma grande parte do estoque disponível de imóveis nesses segmentos. E essa análise vai considerar todos os padrões construtivos, então galpões logísticos e escritórios de padrão A mais, B e C. A performance do mercado imobiliário é analisada principalmente através de 4 fatores: vacância, preço médio pedido, o novo estoque entregue no período e a absorção líquida. Então, primeiro eu vou explicar o que é cada um desses fatores e como eles se comportaram aqui nesse período do terceiro trimestre do ano. Então, começando pela vacância, ela é aquele percentual de metros quadrados que não estão ocupados dentro de um determinado segmento. Então, por exemplo, no mercado de galpões logísticos, aqui em São Paulo, no terceiro trimestre de 2024, a vacância é de 7,7%, ou seja, do total de metros quadrados disponíveis, existentes, na verdade, de galpões logísticos aqui em São Paulo, apenas 7,7% não estão ocupados, não estão locados. Em relação ao trimestre anterior, ou seja, o segundo trimestre desse ano, essa é uma queda importante de 17% na vacância. E quando a gente olha para o começo do ano, primeiro trimestre de 2024, essa queda é ainda mais relevante, de 31%. Essa redução da vacância indica uma alta demanda por espaços aqui na região de São Paulo, no mercado de galpões logísticos. E a vacância em queda pressiona para cima os preços pedidos. Afinal, se a gente tem uma menor oferta, a demanda que tem, ela vai precisar ali batalhar pelo espaço ofertado, então aqueles que ainda têm espaços vagos vão aumentar os preços, afinal, você não tem tanta escolha. Então, se você quer ocupar um galpão logístico aqui no estado de São Paulo, você vai ter que pagar um pouco a mais. Com isso, a gente registrou nesse trimestre um aumento de 6% em relação ao começo do ano. Já o novo estoque entregue, ou seja, a quantidade de metros quadrados novos que foram entregues no trimestre, foi muito abaixo do restante dos trimestres do ano. Foram entregues apenas 5 mil metros quadrados de galpões logísticos aqui nesse trimestre, e nos trimestres anteriores um valor muito maior. E com isso, houve uma queda de 98% no novo estoque do começo do ano até agora. E quando a gente tem uma demanda forte e uma oferta muito abaixo do comum, realmente foi impressionante essa entrega de apenas 5 mil novos metros quadrados. Com isso, a gente tem uma redução maior da vacância e um aumento dos preços cobrados. Então esse é todo um cenário de um mercado aquecido. Tem pouca disponibilidade, alta demanda, poucos espaços disponíveis vagos e um preço mais elevado. E a absorção líquida? Primeiro vou explicar o que significa isso. A absorção são aqueles metros quadrados que foram tomados, foram ocupados do período. E ela pode ser tanto bruta quanto líquida. A absorção bruta é a totalidade dos metros quadrados que foram ocupados no período. E a absorção líquida é a totalidade desses metros quadrados ocupados, ou seja, a absorção bruta menos a quantidade de metros quadrados que foram entregues, desocupados no período. Assim, a gente tem a nova ocupação líquida, que é a absorção líquida de metros quadrados. Ela demonstra um pouco do comportamento do mercado, se está saindo mais gente ou entrando mais gente daquele mercado dentro daquele momento. Então, embora a gente tenha tido uma queda na absorção líquida de galpões logísticos, ainda assim, essa absorção é positiva, ou seja, indicando que tem mais gente ocupando do que desocupando os ativos. O que, claro, é reforçado por todo o cenário anterior, de uma menor oferta, uma alta demanda e uma vacância aí reduzindo gradualmente. Agora, o que tem feito esse aquecimento do mercado de galpões logísticos no Brasil? Especialmente, a gente vê que o segmento de e-commerce continua sendo um grande impulsionador da demanda por metros quadrados de galpões logísticos aqui em São Paulo. Esse ano temos como destaque, por exemplo, a chegada da Temu, uma nova concorrente, uma grande chinesa, concorrente do Mercado Livre, AliExpress, Shopee, que veio tomando novos metros quadrados também aqui no estado. Além disso, a gente segue com um crescimento de demanda de outras empresas de e-commerce, como o próprio Mercado Livre, que segue como um dos maiores locatários aqui de São Paulo, principalmente nas regiões mais próximas à grande capital, como no raio 30 km de São Paulo,
que é aí uma das principais regiões, principais eixos logísticos do Brasil. Então, o e-commerce, que desde a pandemia veio ganhando espaço, tomando os metros quadrados devolvidos pelo varejo, que vinha performando mal, com a redução do nível de demanda, menos compras, menos vendas em lojas físicas, o e-commerce veio e conseguiu tomar esse lugar e continua crescendo mesmo após o período de pandemia. E ocupando espaços mais próximos da capital, conseguem fazer o que a gente chama de last mile, aquelas entregas ali diretamente na casa do consumidor final. Então, se você costuma fazer comprinhas aí na Shopee, no Mercado Livre, saiba que provavelmente cada comprinha que você faz pode estar vindo de um galpão logístico aqui próximo da Grande São Paulo. Agora, olhando para o mercado de escritórios em São Paulo. Primeiramente, em relação à vacância, teve uma queda de apenas 2% em relação ao começo do ano. Essa é uma queda importante, claro, porque 1% de redução na vacância já é bastante coisa, a gente considerando o tamanho desse mercado. Mas 2% não é tão alto quanto a gente viu no segmento de galpões logísticos, mas ainda assim é uma redução. Mas por que teve essa redução tão pequena na vacância? Será que esse mercado não está tão aquecido quanto o de galpões logísticos? Na verdade, não. Aqui a gente tem um ponto diferente do que a gente teve no mercado de galpões. Enquanto nos galpões a gente teve uma nova entrega de estoque muito baixa, aqui foi o contrário. Teve uma entrega muito alta de escritórios, superando em 277% a entrega do trimestre anterior. E mesmo com esse crescimento impressionante da quantidade de escritórios, a gente tem uma absorção líquida crescente, cresceu em mais de 70% ao longo do ano até aqui. Então, essa alta demanda, uma absorção líquida positiva, mesmo num cenário de uma nova entrega muito grande, significa que a demanda é tão grande que não só absorveu o novo estoque que foi entregue, mas também o estoque anterior, reduzindo assim a taxa de vacância. E com isso, tivemos também uma elevação no preço pedido em torno de 7% ao longo do ano. Refletindo esse cenário, de uma redução dos espaços disponíveis para locação. Então, nesse mercado de escritórios, quais são os fatores que têm feito essa entrega muito grande e essa demanda maior ainda que chega a reduzir os espaços disponíveis? Precisamos considerar, primeiramente, o cenário do Brasil. A gente tem um PIB crescendo forte, ou seja, uma atividade econômica resiliente no Brasil, com a perspectiva de que o PIB cresça 3% esse ano, um crescimento muito robusto. Além disso, o desemprego está em alguns dos seus níveis mínimos, atingindo 6,6% em agosto, que historicamente no Brasil é o menor nível já registrado para esse mês. Então, com o crescimento econômico, as empresas expandem suas atividades, contratam mais pessoas e, com isso, precisam de escritórios maiores para acomodar todo o seu time. E mesmo empresas que não tenham feito novas contratações, a gente tem visto nos últimos meses, desde o ano passado para cá, um retorno gradual das empresas voltando do home office, tomado na pandemia, para um modelo um pouco mais presencial ou pelo menos híbrido. E para isso, as empresas precisam tomar novos metros quadrados, conseguir escritórios maiores para conseguir comportar o time que estava em casa, agora no presencial, e também as novas contratações. Um outro ponto importante para esse aquecimento do mercado é a escassez de escritórios grandes nas principais regiões de São Paulo, as mais procuradas. Como existem poucos escritórios grandes nessas regiões ainda disponíveis, essas regiões têm uma vacância muito baixa e, consequentemente, um preço pedido muito elevado. E o que a gente tira de tudo isso, todas essas informações do mercado? Mesmo que o mercado de fundos imobiliários esteja caindo, ou seja, as cotas se desvalorizando no mercado secundário, por conta de um cenário macroeconômico pouco favorável, abertura de curva de juros, enfim, N outros fatores, no micro, no mercado imobiliário, no tijolo mesmo, o mercado está performando muito bem, por conta de um cenário favorável de crescimento econômico, de baixo desemprego e de novas empresas vindo, investindo e expandindo suas operações no Brasil. Além, claro, da retomada pós-home office para um trabalho mais presencial. Então, esse crescimento do mercado imobiliário em tamanho, em metros quadrados, em uma melhor ocupação, em preços mais altos de aluguel, pode se refletir na carteira dos fundos imobiliários em um ganho de renda. Então, aqueles fundos com gestão ativa podem fazer um giro de portfólio adquirindo bons ativos, podem fazer renegociações de aluguéis em preços mais elevados. Nas revisionais, podem se beneficiar também com esses novos preços de aluguéis, com base na média da região, e podem ter um aumento de ganho de renda recorrente para gerar mais valor para os cotistas. Então, de um lado, a gente tem um cenário macroeconômico desvalorizando o preço das cotas, mas um cenário imobiliário positivo que pode elevar a renda dentro dos fundos. O que é, então, uma oportunidade de comprar cotas mais baratas em fundos que podem se beneficiar. Agora, se você quer saber mais quais são esses fundos que a gente acredita que podem se beneficiar e também quais são as principais regiões aqui em São Paulo que possuem os ativos melhor precificados, que têm um aluguel mais alto, e as regiões do Brasil como um todo que estão performando bem, e mais detalhes mais profundamente dos motivos por que o mercado está performando assim, não deixe de assinar o Clube FI
e acessar o nosso relatório de panorama do mercado imobiliário, que será publicado nos próximos dias. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum novo conteúdo e não deixe de deixar o seu like aqui para que nosso conteúdo chegue a mais investidores. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários e até uma próxima.